Salve, salve, cara do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, pessoal, hoje eu vim relatar aqui uma experiência muito, mas muito legal mesmo que eu tive, né? Ao mesmo tempo foi a experiência mais bizarra, assim, que eu tive no sentido de ver, né, coisas no astral, né? Eu já vi muita coisa estranha no astral, mas essa aqui, cara, tá no topo da lista. Não tem, acho bem difícil de ouvir uma coisa mais surreal e inacreditável do que eu vi, né? Numa projeção mental que eu tive, né? Bom, onde eu acabei sendo levado pelos mentores é, até além da camada de ozônio, né, do nosso planeta, onde eu me deparei frente a frente com a entidade Jeová, né? Que eu já relatei aqui, já contei sobre essa entidade aqui no meu canal, né? Tem um vídeo aqui no canal, é um dos vídeos mais vistos, né? Aqui do meu canal, onde eu falo um pouco sobre essa entidade, né? Mas para quem não viu, fazendo um resumo bem, bem curto mesmo, a entidade de Jeová, ela era uma consciência, né? Cósmica, né? Ela era um Cristo solar, como se diz no esoterismo, né? Então, essa consciência, nessa superconsciência cósmica, de alguma maneira, ela acabou caindo, né, vibratoriamente, da onde ela residia, né? Teve alguma coisa ali onde ela viveu que ela se revoltou, sei lá, ela, né, quis se voltar para o lado do mal, né? Porque assim como existe das trevas que vão para a luz, né? Também existe aqueles que são da luz e vão para as trevas, né? Então foi o caso dessa entidade, né? Dessa superconsciência cósmica que por algum motivo acabou caindo e se tornou um vampiro cósmico, né? Então basicamente a entidade Jeová é uma consciência cósmica caída, é uma superconsciência, né? Eu acredito, na minha opinião, que ela era um Cristo solar, pelo tamanho da entidade que eu vi nessa projeção, certo? Vou relatar aqui o passo a passo que aconteceu até eu me deparar com essa entidade, né? Fora do planeta. Bom, o que acontece foi ontem, né? Hoje são acho que 26 ou 27, né? E eu tive essa projeção, eu tive uma projeção astral normal, mas dessa vez foi patrocinada pelos mentores, porque 90% das minhas projeções são patrocinadas, né? Uma ou outra que eu consigo sozinho, né? As que eu consigo sozinho são mais demoradas, né? Mais trabalhosas, né? Porque você literalmente tem que fazer sozinho o trabalho de limpeza e movimentação energética, né? Mas quando eu tenho uma projeção patrocinada, né? É muito mais fácil, né? Digamos que eles fazem a parte mais pesada do processo de desdobramento astral, né? Então, o que acontece? Eu fui, né? Desdobrado em corpo astral, ainda era em astral, e veio três mentores, me levaram dentro de uma espécie de nave, né? Não era uma nave, era o que os espíritas chamam de aerobus, né? Ou nave etérica, né? Que é feito de matéria astral. Eles me conduziram, né, até essa nave, nesse aerobus, feito de matéria astral, e onde eu fui levado. Aí eu estava meio que semi-consciente ainda, não estava totalmente consciente, mas eu percebia tudo o que estava acontecendo, apesar de eu não estar 100% lúcido. E entramos nesse aerobus e fomos direto para uma colônia, né? Eu não sei que colônia é essa, onde me conduziram até uma espécie de sala que, cara, era muito futurística aquela sala, sabe aquelas salas que aparecem em filmes de futurístico, tudo branquinho, parece que é feito de porcelana, sabe? Engraçado que tinha uma mesa lá que ela não tinha base, ela meio que flutuava, tipo um negócio surreal, cara, é surreal.
E nessa sala, né, tinha essa mesa flutuante, tudo branquinho, parecia que era feito de porcelana, bem polida mesmo. E tinha três poltronas, né? Branca, muito branca, cara. E onde os mentores me orientaram a deitar nessa poltrona. E os outros dois mentores também sentaram, um de cada lado, né? E onde outro grupo que tinha nessa sala, eles iam realizar todo o trabalho magnético, onde eles iam realizar, né? A soltura do corpo mental através de impulsos magnéticos muito fortes, né? Eu já relatei aqui no meu canal como se dá o desdobramento mental, né? Quem tiver curiosidade pode pegar aí, caçar aqui tem, né? Eu falo de forma mais detalhada, mas não é o caso aqui, né? Que interessa é essa entidade que eu vi. Então, depois de eu ter passado por todo aquele processo de manipulação magnética, né? De pulsos magnéticos, eu tive meu corpo mental desdobrado, né? Para quem não sabe, o corpo mental é aquele corpo mais sutil do que o corpo astral, né? Ele tem a aparência ali como se fosse uma esfera de luz, né? Uma chama viva, tá entendendo? Quem já teve esse tipo de experiência sabe bem do que eu tô falando, né? O corpo mental não tem formato humanoide, tá entendendo? É como se fosse um pequeno sol, ou uma chama viva, um átomo de fogo, alguma coisa assim, né? Quem já viu um ser em corpo mental sabendo do que eu tô falando. Então o que acontece? Eu fui desdobrado e os corpos mentais dos dois mentores também foi desdobrado. Ficamos nós três, eu e os dois mentores em corpo mental. E um dos mentores que estava em corpo mental conversou comigo mentalmente, né, por telepatia, e pediu que nós subíssemos, ele acompanhasse ele ia subir, né, e nós acompanhasse ele nessa subida, né, ele deu esse comando para nós. Aí ele começou a subir devagar, e eu e o outro mentor que ficamos mais embaixo também começamos a subir. E tipo assim, subindo, mas tipo, não era devagarzinho, era muito rápido, cara. Tipo, era uns 100 km por hora. Muito, mas muito rápido, né? Porque o corpo mental, cara, ele é tipo 10 vezes mais sutil do que o corpo astral, cara. Tipo, tu parece um vácuo de tão leve que você é, tá entendendo? Então nós começamos a subir muito, muito rápido, de forma muito veloz mesmo, cara. Tipo, mais de 100 km por hora no mínimo. E ficamos subindo, muito, subindo. E o engraçado, que nessa subida, a gente meio que atravessava as dimensões, né? E parecia que entre uma dimensão e outra tinha uma espécie de membrana, né? Que meio que separava as dimensões. Como se fosse um pequeno vácuo, uma faixa. Eu não sei explicar, como se fosse um espaço, cara, tá entendendo? É como se fosse uma película, alguma coisa assim, tá entendendo? E a gente subindo e começava a atravessar essas películas dimensionais. Eu acredito que cada vez que nós atravessava uma película dessa, era uma dimensão, né? A gente passava por uma dimensão, né? Como a gente estava em corpo mental, a gente via essas dimensões, essa passagem, né? E a gente foi subindo, passando por essas membranas dimensionais, eu acredito que seja o nome mais adequado. Subindo. E até que nós passamos daquilo que os cientistas chamam de camada de ozônio, né? Que é aquela parte azulada, né? do planeta. Depois que nós atravessamos a camada de ozônio e voamos, eu acredito, mais uns 5 minutos na mesma velocidade, cara, quando eu olho assim, como eu posso explicar, mais distante do planeta, eu vi um ser, né? Eu vi um ser, uma consciência, cara. Era muito grande, cara. Eu não sei explicar. Era como se fosse era muito parecido com esse ser dessa imagem aí. Quando eu fui buscar, essa foi a única imagem que eu consegui pegar que se aproximasse muito daquilo que eu tava vendo. Parecia como se fosse como se fosse um polvo, né? Um polvo, um cefalóide, um polvo. Sabe o que tem a cabeça e tem e vários tentáculos? O polvo não tem essa fisionomia. Então esse ser e essa entidade que eu vi, gigantesca, ela tinha
O formato dela lembrava muito de um polvo, só que com a diferença que não tinha cabeça. No lugar da cabeça era como se fosse uma esfera negra, tá entendendo? É como se a mente dele fosse uma esfera, tá entendendo? E tinha vários tentáculos que, que, que ia ao longo do planeta, né? Tipo, a consciência, esse ser, essa entidade, pelo que eu entendi, ela vivia em corpo mental também, né? Por isso que a gente foi desdobrado em corpo mental. Essa entidade de Jeová, ela só pode ser percebida e vista por pessoas que já que está em corpo mental. Tipo, se você sair em corpo astral, você não consegue ver, dificilmente vai conseguir ver. A não ser que você eleve muito a vibração do seu chakra frontal para captar as imagens do plano mental. Mas na visão astral normal, você não consegue ver essa entidade, né? É como se aquela entidade vivesse em corpo mental também, tá entendendo? Por isso que não dá para vê-la em corpo astral. Então, o que acontece? Então, essa entidade era muito grande, cara. Parecia um povo gigante feito só de treva, tá entendendo? E, tipo, o tamanho dela era assim, cara, era absurdo. Era tipo o tamanho do Brasil, né? Eu não tinha como comparar, mas vendo assim, em comparação com o tamanho do planeta, ela tinha mais ou menos, era maior do que o Brasil, né? E aí eu perguntei que diabo era aquilo ali, né? Aquele ser monstruoso que eu tava vendo, que parecia um polvo, né? Gigante, feito de treva. Aí o mentor também que estava em corpo mental me esclareceu que dali é uma consciência cósmica que aqui na Terra ficou conhecido como a entidade de Jeová, né? Que ficou conhecido como a entidade de Jeová. E aquele ser ali, ele vive em puro corpo mental. Tá entendendo? Ela não vive em corpo astral, por isso que não dá para ver ela não astral. Tem que desdobrar o corpo mental para poder ver esse ser. E ela vive, pelo que ele me explicou, ele vive no subplano mental, ou na quinta dimensão. Tá entendendo? E ele me explicou que essa consciência cósmica, ela se acopla vibratoriamente em planetas, ele atua como se fosse uma espécie de sanguessuga cósmico, ou vampiro cósmico, tá entendendo? E ele me explicou também que aquela consciência ali, ela se alimentava da adoração das pessoas, tá entendendo? Tipo, na cabeça daquele ser, pelo que eu entendi, ela se via como um deus, né? O próprio Deus, né? Que criou tudo, o cosmos e tal. Então, aquela entidade, ela se via como um deus e ela influenciava as pessoas para adorar Jeová como o próprio Deus. E através dessa adoração, ela se alimentava dessa adoração, né? Ela é como se fosse um pequeno Deus que necessitasse de adoração e ela se alimentasse dessa adoração das pessoas, né? Então eu vi aquela entidade ali pairando em torno do planeta, né? Como fosse um povo gigante, os tentáculos dela, cara, tipo, uma parte ia pro rumo da América do Norte, a outra parte ia para a Ásia, aí tinha outra parte que ia para a África, né? É como se cada tentáculo dessa consciência se conectasse a um continente, tá entendendo? Ela meio que abarcava ali, eu acredito eu, uns 60 a 65% do planeta, né? O que me chamou a atenção dessa entidade era que era muito grande, muito grande. Tipo, ela era maior do que o Brasil, cara, com certeza, maior do que o Brasil. A parte mental dela, a cabeça daquela criatura, mas os tentáculos dela era muito grande. Ela se ramificava, ela meio que grudava no planeta. É como se ele se acoplasse no planeta e ficasse sugando, tá entendendo? Igual um carrapato, um sanguessuga, tá entendendo? Né? E eu observando aí, ele se mexia, cara, era bizarra a movimentação. Parecia de um polvo mesmo, sabe? Um polvo que se mexe na água, né, lentamente, e aquele se movimentava. Às vezes ele ia mais para a África, às vezes ele ia mais para a América Central, às vezes se deslocava mais para a parte da Ásia, mas os tentáculos dele ele não se movia muito. Ele que se movia mais era a parte central dessa entidade, né? E eu via que ele meio que se alimentava de energias meio azulada,
um azul escuro, né? E eu perguntei pro mentor que energia era aquela que ele estava sugando das pessoas, né? Ele falou que dali é a energia da adoração, né? Dessas pessoas, né? E ele se alimentava dessa energia, ele absorvia de cada mente das pessoas que ele conseguia, não era todo mundo que ele conseguia acessar, tá entendendo? Porque mesmo ele sendo uma consciência cósmica caída, ele tem que, ele não pode, digamos assim, burlar a lei da sintonia, né? Por um se agir sobre outro, ele tem que estar em sintonia, de forma consciente ou inconsciente, para poder ele conseguir acessar a pessoa e assim vampirizar. Então ele só conseguia absorver a energia daquelas pessoas que estavam em sintonia com essa entidade, né? Que se fazia se passar por Deus, na verdade não era Deus, né? Que era uma entidade maligna, né? Que aqui na Terra recebeu o nome de Javé ou Jeová, tá entendendo? Então, eu vi naquela cena, cara, eu não acreditava, eu cheguei a pensar que eu tava sonhando, mas eu tava muito lúcido, cara, não tinha como dizer que dali era sonho, sabe? Sabe aquela parada de EQM, né? De experiência de quase morte? Só que passou por aqui sabe que aquilo é real, não é cor da cabeça, não é sonho, não usei nenhuma substância e fiquei pirando, não, né? Eu tava ali lúcido, em corpo mental e vendo aquela entidade colossal, né, cósmica, ali meio que grudado é como se ele ficasse na parte psíquica do planeta. Ele ficasse se movimentando ali na parte mental do planeta, tá entendendo? Não dá pra ver esse ser no astral. Tipo, você no astral eu vou sair do planeta e eu vou ver esse ser. Não dá. Só dá pra ver ele em corpo mental, tá entendendo? E, tipo, ele é muito grande, cara. Cara, é do tamanho de um continente. Acho que não é muito mais. Tipo, sei lá, cara, uns 4, 5 Brasil junto. Era muito grande, né? E eu vendo aquela cena. E a aparência dele é como se fosse uma bola de fumaça. Tá entendendo? E do centro dele, da parte central dessa entidade, saía e emanava uma espécie de luz azulada com vermelho, né? É escuro, né? E tipo assim, era surreal, cara. E eu olhava para essa entidade, né? Eu sentia uma energia de ódio, de sede de poder, de ganâncias, cara, muito grande. Tipo, era colossal, cara. Não tem como descrever, porque um ser daquele tamanho, a energia dele é muito forte. Tá entendendo? Muito forte. Então, eu vendo aquela cena ali, fiquei chocado, cara. Quando eu voltei pro corpo, eu fiquei, tipo, estado assim, cara, eu não acreditei no que eu vi. Eu falei, cara, tem um ser daquele ali no nosso planeta? Tem, gente. Ele habita o plano mental inferior e ele influencia nossas mentes, né? A ficar adorando, né? Imagens, deuses falsos e tudo mais, porque através disso ele se alimenta dessa adoração, ele se faz passar por Deus, né? Se disfarça de Deus, mas não é Deus, tá entendendo? Então muita gente que adora Jeová, na verdade está adorando esse ser, tá entendendo? Que se disfarça de Deus, inclusive a primeira aparição desse ser foi lá na época de Moisés. Esse ser ele canalizava, chegou a canalizar com Moisés, se passando por Deus, tá entendendo? Então essa entidade, ela canalizar com alguns indivíduos, enganando essas pessoas, dizendo se passar por Deus, um Elohim, tá entendendo? E ele dava comando para, tipo, incitando guerra, né, conflitos, massacres e tudo mais, né? E quem fazia não era Deus, né? Então se tu for ler o Velho Testamento, né? Tu vai ver que ali apresenta um Deus que se ira, né? Um Deus vingativo. Ah, se tu não me adorar, tu vai ser castigado. Ah, não sei o que. A nação não sei quanto vai ser destruída. Aí que diabo de Deus é esse, né? Que é um Deus que diz que é por amor e manda destruir outra nação,
tá entendendo? Um Deus que fica zangado, um Deus que tem inveja. Então, esse ser que aparece no Velho Testamento, esse Yahvé, né? Na verdade, essa consciência cósmica que está acoplada no campo mental do nosso planeta e está sugando muitas pessoas. Tipo, como eu falei, ele é como se fosse um vampiro cósmico. Então, ele está sugando a energia de milhões de pessoas. Tá entendendo? Eu falando isso aqui, mas o Meto também me explicou muito do que eu tô falando. É por isso que eu tô falando isso, né? Então ele é como se fosse um carrapato cósmico, né? Ele fica sugando a energia mental e emocional das pessoas, principalmente a energia da adoração. Inclusive ele também se apresenta como demiurgo, né? E o demiurgo que aparece aí em alguns grupos religiosos, né? O demiurgo que aparece nessas religiões, na verdade, esse ser também, só com nome diferente, né? Tem aquela parte de demiurgo que foi criado por Sofia. Sofia nada mais é do que o Cristo cósmico. E esse ser veio desse Cristo cósmico, mas, como eu falei, ele se rebelou por algum motivo e se tornou uma consciência cósmica do mal, né? Ele é uma superconsciência que caiu, né? Então ele está atuando aqui no nosso planeta a partir do plano mental, né? Como eu falei, ele não é visto no plano astral, não dá para ver, tá entendendo? Porque ele atua na faixa mental do planeta. Ele é como se fosse um vampiro cósmico, né? Então esse foi o ser que eu vi nessa projeção mental, né? Em corpo mental. Que, cara, eu fiquei chocado, tipo assim, cara, não basta ter mago negro, ter os dragões, né? Ter os reptilianos das trevas, né? Tem os grises do mal. Tipo, tem toda uma série de seres aqui que ficam enchendo o nosso saco. Tem os agentes da Matrix, né? Que são os arcontes. E ainda tem essa consciência cósmica do mal, cara, grudada aqui no nosso planeta. Cara, eu fico pensando assim, rapaz, que diabo é que nós fizemos pra ter tanta gente ruim aqui no nosso planeta? Porque é por isso que a gente não evolui. Tipo, é tanta gente ruim em cima, né? Nos influenciando, fica até difícil de evoluir, né? Porque é mago negro, é obsessor, é extraterrestre do mal, é arconte, é SC, essa entidade de Jeová, é não sei quem, é Anunnaki, não sei o quê. E, cara, você é louco, cara. Esse planeta deve ter alguma coisa de especial, porque pra ter tanta tranqueira aqui no nosso planeta, tá entendendo? Então foi esse o relato, pessoal, que eu vi, né? Eu não vi muito perto, tipo, eu tava vários quilômetros, mas dava pra ver perfeitamente o ser, né? E também eu não podia me aproximar, né? Eles falaram que eu não podia me aproximar porque era um ser muito perigoso. Ele podia perceber a minha presença, mesmo eu estando no corpo mental também. Que ele também estava em corpo mental, então ele podia perceber a nossa presença. Apesar de ele não conseguir nos ver, porque ele estava muito. A vibração dele era muito baixa. Mesmo ele estando em corpo mental, tá entendendo? E nós também estávamos em corpo mental, só que estava com uma vibração mais alta do que daquela entidade cósmica, tá entendendo? Então ele não conseguia ver pela questão da vibração. Mas a gente estava na mesma dimensão, tá entendendo? Então não era muito seguro a gente se aproximar daquela criatura cósmica, tá entendendo? Então, mas isso aí vocês podem até falar, mas é mentira, isso aí tu tá inventando. Cara, faz a prova. Quando tu tiver a oportunidade de ter uma projeção mental, sai do planeta, tu ainda vai ver esse ser, tá entendendo? Ele é muito grande, cara, não tem como tu não ver um ser desse. Ele é muito grande, tá entendendo? Tipo, ele é tamanho de um continente, cara, é tamanho de um continente, não é tamanho de uma cidadezinha, tá entendendo? Não tem como tu não ver um ser desse, tá entendendo? E tipo, aí é muito bizarro, cara, isso é louco, a energia que manda dele é muito ruim, muito densa, muito pesada, cara, isso é louco. Então, pessoal, esse foi o relato, né, que eu tive, né, ontem à noite. Depois de ter ver um pouquinho aquele ser, eu voltei, o mentor orientou pra gente retornar, né, que já viu que tinha que ver, né, que eu podia chegar até ali, não podia além daquilo. E retornamos, né, pro corpo astral. Depois que eu retornei pro corpo astral, ele falou algumas coisas que eu não me lembro, né, talvez orientando que eu falasse isso, não sei. E depois ele passou a mão na minha testa, né, no meu rosto, né, de cima para baixo. Eu acabei perdendo a lucidez e eu vim despertar já no corpo físico, né. Então, pessoal, esse foi o relato,
né? Foi a experiência mais louca que eu já tive na vida. Eu tô arrepiado até hoje, até agora, né? No top, como eu te falei, no top 3, essa aqui tá no top 1, cara. Se é louco, não tem. Eu acho bem difícil de ver um ser, uma coisa tão estranha assim no astral, no plano mental, na verdade, né? Eu que já vi coisa estranha no astral, mas que nem aquela ali, eu nunca pensei que tinha um ser daquele ali, gente, no nosso planeta. Nunca pensei. Tipo, tu contar isso eu fico imaginando aquelas testemunhas de Jeová, tu falando num negócio desse que Jeová, que ele tanto acredita, é essa entidade que está aqui no nosso planeta grudado na parte mental do nosso planeta e está sugando milhares, milhões de pessoas aí, tá entendendo? Influenciando de todo tipo de influência que está fazendo, influenciando. Afinal, imagina uma consciência cósmica, cara, é tipo ter muito conhecimento, ter muito poder mental. Então, tipo, mesmo ele caindo, ele ainda é uma consciência cósmica, tá entendendo? Ele não deixou de ser quem é só porque caiu, né? Claro que ele perdeu a luz dele e tal, mas ainda ele é, né? Ainda é uma consciência cósmica, tá entendendo? Assim como um anjo, quando ele cai, ele não deixa de ser anjo só porque caiu, tá entendendo? Ele é um anjo só que caído, mas ainda é um anjo, tá entendendo? Então foi isso, pessoal. A criatura que eu vi, né? A entidade de Jeová, que eu já falei aqui no canal, mas eu nunca pensei que eu ia ver um ser desse ao vivo, né? Assim, porque uma coisa é uma teoria, mas tu vê o ser na tua frente ali, tipo, é surreal, cara. Eu, cara, a imagem era tão surreal que eu até brinquei quando eu voltei pro corpo. Se eu chegasse em corpo físico vendo aquilo, eu tinha me mijado todinho. Eu tinha mijado nas calças, porque é um negócio tenebroso, cara. É um ser horrível. A presença daquele ser tipo, te traz uma tristeza, uma angústia muito grande. Eu acredito por isso que eu não podia chegar muito perto, porque como eu estava em corpo mental, eu estava muito suscetível às energias do ambiente, tá entendendo? Então foi isso, pessoal, o relato que eu queria deixar para vocês. Acho que o vídeo ficou até um pouco mais longo, mas eu queria trazer em detalhes, porque uma experiência dessa eu não sei se eu vou ter de novo, né? Então foi isso, né? A entidade de Jeová que eu vi aqui fora do planeta, né? Em projeção corpo mental. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e deixa o like aí se vocês gostaram, né? E até o próximo vídeo. Fui.